ideia de repetição e ruptura dela está muito presente nessa exposição. E a maneira como foi apresentada pode proporcionar diferentes sensações, dependendo de como o autor queria. Em algumas peças a gente pode observar que essa ideia de continuidade pode representar o caos, e em outras vezes pode representar a ordem, ou até mesmo um pouco dos dois, como por exemplo aquela chapa perfurada. Ela trouxe a sensação de um alívio, de um estresse talvez, que foi transmitido de uma maneira perfeitamente simétrica. Então ela trouxe um pouco dessa ideia da repetição e da ordem, mas ao mesmo tempo ela foi representada através de furos, o que trouxe um pouco do caos. Outra coisa que eu pude observar também foi a ideia de equilíbrio, que eu vi presente em várias obras, como as das linhas e umas chapas metálicas, que foram pequenas partes que puderam proporcionar isso para mim. Na visita na exposição, eu pude perceber que o intuito mesmo das imagens e da construção de que foi feita, que como foram feitas por diversos artistas, ele traz essa questão da imersão e da transparência, de trazer a arte de diversas formas. Então, não tem só aquela arte superficial do objeto estático, mas ele traz o movimento mesmo estando parado. Então, tem a questão do núcleo da arte, da inspiração e da essência da arte para todas as pessoas mesmo que podem observar. Então, observando as obras, tem a imersão e tem a noção de que a arte não é simplesmente um objeto parado, e a imagem também que está representada lá não é simplesmente uma imagem, ela tem uma construção e ela te passa sensações distintas. Eu queria até viajar assim, no sentimento de um artista, porque é tão interessante, porque é tão bacana. Eu queria entender exatamente como que está o sentimento do artista naquele momento de uma coisa que eu gosto e não entendo, mas eu acho muito interessante. Aí eu queria entender exatamente como que é o momento dele para ele fazer. Eu penso assim que ele deve estar com uma elevação espiritual tão elevada que é tão assim, interessante essa forma dele colocar isso ou num papel ou numa tela ou numa coisa de linha, sabe? É muito bacana isso. Então eu queria até entender, conversar, até se eu tivesse uma oportunidade de conversar com um artista assim, para ver como que é o sentimento dele, a elevação espiritual dele deve ser muito intensa. Eu acho que eu não saberia dizer, nem descrever o que eu senti quando eu vi a exposição, porque ao mesmo tempo que algumas obras me chamavam muita atenção e eu ficava ali olhando elas e tentando entender de alguma forma, eu também não senti nada demais vendo a exposição. Eu acho que com o esforço de tentar entender as que mais chamavam atenção durante todo o percurso, talvez tenha criado um interesse maior em procurar mais obras para tentar criar um significado com elas, mas numa forma geral não teve esse significado, não criei um significado para as obras e também não senti vontade de tentar criar um significado para elas.
muito poucas chamaram a atenção e me prenderam de alguma forma. O sentimento que eu tive com a exposição foi um sentimento de vazio, mas não um vazio que falta, mas um vazio completo, um vazio pleno, que não me repetia a nada, mas que não era uma coisa desconfortável. As linhas da exposição como um todo sempre me remetia à matemática, à geometria das obras e tudo mais, e eu lembrava da minha mãe. Eu lembro da minha mãe quando eu vejo essas questões, porque ela dá aula de matemática, e foi isso, um sentimento que não me remetia a muita coisa, mas que não era desconfortável, mas um silêncio que preenche.